Olá, gente linda, que Deus possa abençoá-los neste momento aí. Vamos estar ao vivo lendo mais uma vez a palavra de Deus, a carta de Pedro, que vamos estar lendo agora, capítulo 3. Ele está mandando essa carta para os cristãos em Roma, né? E para as pessoas que moram perto do Mediterrâneo. Se você está aí agora, eu convido você para estar compartilhando aí, me ajudando aí a compartilhar esse canal. É a carta de Pedro, tá? Que eu vou ler com vocês. Pedro é autor dessa carta, né? Muitos acreditam que foram escritas, que o Silvano ajudou, porque o pessoal fala que o vocabulário de Pedro é um vocabulário mais de pescador e tudo, e que essa carta está muito bem escrita. Mas foi depois de alguns anos que Pedro escreveu essa carta, né? Pedro escreveu essa carta para encorajar os crentes que estavam sofrendo em Roma e nas regiões mediterrâneas. E essa carta é para nós hoje, que nós estamos hoje em conflito, não está sendo fácil, nós temos que procurar ocupar a nossa mente para nós suportarmos. E Paulo aqui, e Pedro, a paz do Senhor, Eva, boa tarde, Deus te abençoa. E Pedro aqui, quando ele fala com os cristãos que estão em Roma e nas regiões mediterrâneas, ele fala que as coisas vão piorar. Porque a gente quer ouvir coisas assim, para agradar. Não, tomara que fala que vai melhorar. Gente, mas nós estamos sabendo que as coisas... O que será do mundo depois desse coronavírus? O que será? O que será de nós? Nós sabemos que essas coisas estão acontecendo, que está aproximando a vinda de Jesus Cristo. Será que nós estamos comportando no mundo como cidadãos do céu? Geraldo, Deus te abençoe. Gente, nós precisamos tomar uma posição em nome de Jesus. O mundo jaz do maligno. Parece que nós crentes fomos treinados para ficar no mundo, mas nós somos cidadãos do céu. E Pedro aqui, quando ele escreve essa carta para os cristãos de Roma e para os cristãos que moravam nas regiões mediterrâneas, ele fala, as coisas vão piorar. E eu falo com vocês, não sabemos o que vai acontecer com o mundo depois desse coronavírus, mas nós sabemos que a nossa realidade vai mudar. Jesus está... O que falta acontecer para nós percebermos que a vinda de Jesus Cristo está próxima? E Pedro, ele escreveu essa carta 62 anos a 64 depois de Cristo. Então Pedro também já estava falando muito bem, né, gente? E as pessoas que estão nessa carta, eu já falei com vocês que é Pedro, Silvano, né, e Marcos. Olha bem para você ver, pensa bem, você querendo que a pessoa te dê uma palavra de incentivo que as coisas vão melhorar, e ele fala, vai piorar? Gente, a tendência do mundo é piorar. É ou não é? Por isso que nós temos que estar olhando para Deus. Por isso que nós temos que estar buscando refúgio no Senhor. O consolo no Espírito Santo de Deus. E hoje eu vou ler com você a carta de Pedro, também ele aconselhando aos casados, tá? Aos casados. E esse aqui é um assunto para os casados, Pedro capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Se você não é casado e quer casar, pode participar também. Pode colocar seu comentário aí, viu, Maria Geralda? Em nome de Jesus, aqui tá falando assim, olha... A vida de casado. Deixa eu pegar eu tô querendo ler na outra Bíblia, que essa Bíblia aqui é do adolescente. Gosto de ler também. Eu tenho umas 5 Bíblias aqui. Mas eu vou ler na linguagem. Essa aqui é a Bíblia da mulher. Eu quero... Arlene, Deus te abençoe, minha querida. 1 Pedro aí, capítulo 3. É uma vida... É um assunto para os casados. Primeira carta de Pedro. Pode olhar no índice aí. Que o Senhor possa nos abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, abrir os nossos olhos espirituais para entendermos a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro. Ó Espírito Santo de Deus,
nos abençoe, nos dê sabedoria, entendimento. Olha, aqui está falando assim, olha, a vida é exemplar e deveres dos casados. Como que nós devemos comportar como casados, tá? É um aconselhamento bíblico, ele está aconselhando os cristãos de Roma, que estão em Roma, e aconselhando os que moram nas regiões mediterrâneas, e trazendo para os nossos dias de hoje, essa palavra é para nós. Deus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Aqui está dizendo assim, olha, mulheres, sedes igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, se ele ainda não é servo, seja ganho sem palavras, por meio do procedimento da sua esposa. O marido, aqui está havendo um conselho para nós ganharmos o nosso marido através da nossa maneira de ser. Não está sendo fácil ser dona de casa, ser esposa nesse tempo de coronavírus. Dá vontade de sair jogando tudo para cima, xingar, mas nós temos que buscar do Senhor a mansidão, domínio próprio, autocontrole, né? Autocontrole. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, né? Porque ele vai, o marido vai observar o comportamento da esposa. Quando ele observa, ele vai querer mudar. Ele sabe que, poxa vida, minha esposa é uma mulher tão exemplar que eu vou mudar. Se você parar para pensar, quanto você mudou e quanto seu esposo mudou, um por causa do outro. Quantas coisas, né? Ela e minha sobrinha querida, Deus te abençoe, minha linda. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 3. Aqui está falando assim, olha, que muitas vezes a mulher acha, não está criticando o enfeite da mulher, não, que a mulher deve arrumar. A mulher, às vezes, porque ela está em casa, ela não quer arrumar um cabelo, ela não quer passar um batom, ela não quer andar cheirosa. tudo dentro de casa mesmo? Não, nós temos que andar bonitas para o nosso marido. Mas aqui está falando assim, olha, quando lê lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, que não seja o seu enfeite, né? Que não seja o adorno da esposa, que é o exterior, que é o que vocês estão vendo aqui agora, né? O batom que eu passei, tô de óculos, de cabelo, tudo, que esse adorno, que não seja o adorno da esposa, que é o exterior, com o cabelo frisado, meu cabelo tá frisado, né? Minha sobrinha arrumou para mim ontem, né? Que não seja adereços, ouro, aparatos de vestuário, bem vestido. Mulher gosta de andar enfeitada. Mas tem muita mulher que é linda, maravilhosa, e às vezes a gente pensa assim, nossa, gente, aquela mulher é tão bonita e o marido dela largou ela. Vocês já ouviram algum comentário assim? Nossa, que mulher bonita, e o marido tem coragem de largar essa mulher bonita? Que talvez o marido não viu a beleza interior dela, ela só é bonita por fora. Então aqui na palavra de Deus, Pedro está nos aconselhando que o nosso adorno não seja somente no exterior, mas que seja no interior, que eu seja uma mulher mansa, que eu seja uma mulher educada, que eu seja uma mulher compassiva, misericordiosa, uma mulher que fala baixo, porque não adianta eu querer me mostrar para o mundo bela e bonita por fora, se por dentro de mim há uma víbora, há uma cobra, há uma mulher sem educação, há uma mulher que berra, uma mulher que grita, uma mulher que xinga nome feio, uma mulher blasfemadeira, uma mulher que fala. Ninguém aguenta uma mulher que fala demais. Então que o nosso adorno, que o nosso enfeite seja por dentro. Seja, porém, o homem também, ele está aconselhando o homem, né? O interior do coração do homem seja incorruptível,
trajo de espírito manso e tranquilo, que o homem também seja manso e tranquilo para conversar com os filhos, para chamar a atenção dos filhos, e que dá grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Submissa quer dizer você respeitar, você esperar a sua vez de dar a resposta. Que tem mulher que adora mostrar que manda no marido, né? Quer gritar com ele na frente dos outros, quer ordenar na frente dos outros. Mesma coisa também o marido. O marido adora querer mostrar que ele é um macho, é machista, né? Mas o macho mesmo, pra mim, o macho é aquele que trabalha, que põe comida em casa, que ajuda a mulher na criação dos filhos, tá? Não é preguiçoso. Isso que é ser homem. E é aquele homem manso, que tem homem que só sabe gritar com a mulher, só sabe pôr defeito na mulher. A mulher às vezes está cansada de ouvir, poxa vida, meu marido só enxerga defeito em mim. Às vezes xinga a mulher de retardada, chama a mulher de bruxa, chama a mulher de horrorosa, mas não, é incapaz de pegar a criança e olhar a criança para ela ir arrumar o cabelo e tudo. Nós temos casados, nós temos que ser companheiros um do outro, ser amigo, ser companheiro, ser marido e mulher, né? Aí está falando, as mulheres de antigamente, elas faziam assim, e nós como mulheres hoje, nós devemos fazer assim. O marido tem que ter prazer de falar, aquela é a minha esposa. Ele confia, o coração do marido confia nele. E ele não fica com ciúme. É a mesma coisa a mulher confia em seu esposo. Assim como Cristo trata a igreja, assim também o marido tem que tratar a esposa. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Tem que ter uma vida comum, com discernimento. Por exemplo, tem 2 filhos, tem que saber como agir, não pode ter opção só de um. Tem que saber agir com os filhos, né? Viver uma vida do lar com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher. Considere, ame a sua esposa, que ela é a parte mais frágil. Tratai a sua esposa com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Gente, nós somos herdeiros da graça da vida, somos herdeiros da vida eterna, e temos que tratar um ao outro, né? Aqui tá falando de um modo muito particular com os homens. Tratai com dignidade a vossa mulher, porque ela é frágil. E hoje muitas mulheres estão sendo agredidas, muitas mulheres estão sendo mortas, muitas mulheres sendo tratadas de qualquer jeito. Eu não entendo um homem que é educado pela mulher e ele é tão ignorante com a mulher. Por que será? O que está acontecendo com a educação? Né? Nós temos que tomar cuidado. Quando eu criei meu filho está com 22 anos, não tô falando que ele faz tudo certinho, não. Mas eu falei, eu vou criar o meu filho para tratar uma mulher como uma princesa, sabe? Porque meu coração dói quando eu vejo um homem maltratando as mulheres. A vida é exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, temos que ter o mesmo ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes, tratar os nossos filhos com humildade. Será que eu, como mãe, eu falo com meu filho assim, por favor, meu filho, faz isso pra mim? Ou a gente fala, faz lá que eu sou sua mãe, eu mando em você? Nós temos que criar os nossos filhos com princípios, e os princípios estão aqui na palavra de Deus. Por favor, obrigado, com licença. Com licença. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança.
Temos que ser educados. Deus é educado. Deus não entra na nossa vida sem a gente permitir. E Deus é poderoso e poderia estar fazendo isso, tá? Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, olha bem, eu até postei esse versículo hoje, olha. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falam dolosamente. Se você quiser viver uma vida feliz, se você quer viver tranquilamente, Janete, minha cunhada, Deus te abençoe. Refreie a vossa língua. 1 Pedro, capítulo 3, 9. Não pagando mal com mal, nem injúria com injúria, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo que foste chamado. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua, a língua do mal, e evite que os seus lábios falam dolosamente. Tem pessoas que a gente tem até pavor de conversar com elas, de tanto nome feio, de tanto xingamento. Uma pessoa que só sabe reclamar da vida. A gente já sabe que a pessoa vai reclamar. A gente já sabe a conversa da pessoa. A gente já sabe a fala da pessoa. Porque é uma pessoa que reclama de tudo. É uma pessoa que só anda de cara fechada. É uma pessoa que blasfêmia. É uma pessoa que xinga. É uma pessoa que os vizinhos não gostam dela. É uma pessoa que ninguém tem nem prazer de conversar com ela. Nós precisamos, né, apartar do mal, praticar o que é bom, buscar a paz e empenhar-se para alcançá-la. Nós temos que buscar a paz todos os dias da nossa vida. Porque os olhos do Senhor repousam. Nossa Deus, isso é lindo, né? Já pensou? Se eu faço as coisas com justiça, se eu faço as coisas com retidão, se eu procuro fazer as coisas retas, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e a seus ouvidos, e os seus ouvidos estão abertos para as nossas súplicas. Os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O rosto do Senhor está virado contra aqueles que praticam o mal, mas os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que fazem o bem. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venha a sofrer, porque nós temos momentos de sofrimento, temos momentos de alegria no mundo, né? Vamos aproveitar bem o momento de alegria, e quando chegar no momento de sofrimento, Deus proverá, tá? Deus vai prover. No mundo tereis aflições. Aí está escrito assim, ora, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, porque as pessoas sofrem muito porque elas fazem as coisas certas, porque o mundo é o contrário, ele gosta de fazer as coisas erradas. Mas aquele que sofre por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, se nós sofremos porque nós estamos fazendo certo, nós somos chamados de bem-aventurado, quer dizer bem felizes. Bem-aventurado quer dizer bem felizes. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós. A pessoa fala assim, poxa vida, como nós estamos nesse momento de aflição, nesse momento de coronavírus, por que você está assim, tão mansa, tão tranquila? Aí você explica a razão. A minha razão é Jesus, a palavra de Deus. Eu estou procurando ocupar a minha mente com as coisas do Senhor. Tenho orado. Não, mentiroso aquele que fala que não tem medo. Tememos sim, mas nós confiamos no Senhor. O meu coração está confiando no Senhor, e você está confiando no Senhor. Aí está falando, olha, fazendo-o todavia, olha o que nós temos que ter.
Se você não é manso, busca. Temos que ser mansos e temos que ter temor, com boa consciência, de modo tranquilo. De modo que naquilo em que eu falo, que falam contra nós, eles ficam envergonhados. Quando nós estamos fazendo as coisas certas, podem falar mal de nós, podem, porque depois eles vão ficar envergonhados e vão ver que eles inventaram. Não precisa de provar nada para ninguém, apenas ore por aqueles que te perseguem, que no momento certo Deus vai mostrar quem está sendo justo nessa história. Eu falo isso com você. No momento certo, Deus vai mostrar quem está certo nessa história. Confia, continue confiando no Senhor, continue tendo mansidão, continue consagrando a sua vida, continue tendo propósito diante do Senhor, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Olha bem, olha, se essas pessoas que andam te difamando, que difamam, que o seu bom procedimento em Cristo, pode deixar. Ore por eles, que no momento certo eles vão ser envergonhados, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, é melhor que sofras, praticando o que é bom, do que praticando o que é mal. O que adianta a pessoa ficar fazendo mal? Aquela pessoa que anda fazendo mal, ela sabe qual é o final dela. Então é melhor sofrer fazendo bem, porque Deus está conosco e no momento certo os acusadores vão ser envergonhados. E pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, nós temos que ser mortos sim na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus Cristo, ele morreu, né, na cruz do Calvário, e aqueles espíritos que estavam em prisão, que estavam aprisionados, aquelas pessoas que não tinham ouvido falar de Jesus, ele foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão, os quais no outro tempo eles foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então aquelas pessoas que ainda não tinham ouvido falar, Jesus foi até eles, né? E o qual, figurando o batismo agora também, vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas na indagação da boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, Jesus Cristo foi para o céu, depois de ressuscitar, né, ao terceiro dia, ele ainda andou pela terra, orientou os seus discípulos, deixou a orientação para os seus discípulos e tudo, e os discípulos deixaram a orientação para nós. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós temos que passar, ensinar a palavra do Senhor, porque nós temos que cumprir esse ídolo de Jesus. Aí, está falando assim, olha, o qual, depois de ter ido para o céu, está à destra de Deus, destra quer dizer direita, lhe subordinado os anjos e potestades e poderes. Todos foram subordinados a Jesus, tá? Jesus como Senhor, Jesus fala para nós, para sermos, mesmo que soframos, que eu sofra, pois está fazendo certo, continue fazendo certo. Mesmo que zombe de você, porque você está fazendo certo, continue fazendo certo, tá? E aqui então é um conselho que Pedro dá. Pedro dá esse conselho aqui, ele fala, né? Ele nos aconselha. Muitos relacionamentos desenvolvem um padrão de interação pagando mal com mal. Assim, ele fez isso comigo, eu vou fazer com ele também. Não, faça ao contrário. Faça ao contrário. Ou às vezes a pessoa te insulta, não insulta ela não, ore por ela, tá? Pedro percebeu que para alcançar a intimidade, ambas as partes devem cultivar o padrão de Cristo. Qual é o padrão de Cristo? Eu tenho que saber qual é o padrão de Cristo, né?
sendo uma pessoa reta, mansa, que tenha domínio próprio e não perder a fé. Nesse momento de tanta aflição no mundo, não vamos perder a nossa esperança. Não vamos perder. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a sua casa perante o altar de Deus. Eu quero colocar a minha casa perante o altar de Deus. Senhor, que o nosso adorno não seja em um cabelo frisado, que nosso adorno não seja um batom na minha boca, não seja um colar de ouro, mas que o nosso adorno possa ser de dentro para fora, que possamos ser enfeitados, Senhor, com mansidão, com amor, com longanimidade, com domínio próprio, com palavras doces. Derrama teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu Pai. Pai querido, nos abençoe nessa tarde. Oh Pai, abra as portas, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão pedindo agora pela saúde, Senhor, pela sua saúde. Eu quero colocar de modo muito especial o Jonas, Pai querido. Deus querido, esse rapaz que se encontra enfermo, doente, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa bactéria possa morrer dentro dele. Essas pessoas que estão com vírus, Pai, oh meu Deus querido, sara essas pessoas. Pai, Pai, eu não sei como você vai fazer, mas eu te peço, tenha misericórdia da terra, Pai. Tem misericórdia, Pai. Existem famílias que as pessoas estão com coronavírus. Oh, meu Deus, cura essa pessoa, meu Deus. Retira esse vírus da terra. Sara essa terra, Pai. Meu Deus, oh, Senhor, essas pessoas que encontram também internada com câncer, nós rogamos pela cura dela. Essas pessoas que estão com pensamento ruim de suicídio, retira esse pensamento de suicídio agora. Essa pessoa que está triste, meu Pai, que está angustiada, retira essa tristeza agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Derrama o teu Espírito Santo agora, que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por estar lendo aqui a tua palavra. E amanhã eu vou estar lendo 1 Pedro, capítulo 4. Muito obrigado. Obrigado por essas vidas. E amanhã, se Deus quiser, também eu estarei lendo. Gente linda, obrigado. Curta esse vídeo no meu canal. Ele vai estar. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Me dá um like lá no meu canal. Eu vou estar colocando esse vídeo no meu canal, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado! Amei o cabelo, viu, Janete? Sua filha é nota 10, minha sobrinha. Graças a Deus. Deus é um Deus restaurador, né, Janete? Deus responde a oração. Não responde? Beijo grande. Deus abençoe.